Você já se perguntou como Deus fala com você? Será que Ele está tentando te enviar uma mensagem, mas você ainda não percebeu? A verdade é que Deus se comunica de várias formas. Ele está constantemente nos guiando, mas muitas vezes não sabemos identificar os sinais. Neste vídeo, vamos explorar 7 formas comuns de como Deus fala conosco e como você pode começar a discernir a voz de Deus em sua vida. Fique comigo até o fim, porque a última forma pode ser surpreendente e talvez seja exatamente o que você está buscando para ouvir a resposta de Deus. A maneira mais clara e segura de ouvir a voz de Deus é através da sua palavra, a Bíblia. Ela é a base para todas as formas de comunicação divina. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ler as Escrituras é como abrir uma janela para o céu. É onde encontramos orientação, conforto e sabedoria. Em Salmo 119, versículo 105, lemos: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se você está orando por sabedoria, por uma decisão difícil, ou até mesmo por conforto em momentos de dor, abra a sua Bíblia. Deus frequentemente usa as Escrituras para nos mostrar o caminho. Às vezes, a resposta que você busca pode estar em um versículo que você já leu várias vezes, mas que, em um momento de necessidade, se transforma em uma resposta direta de Deus. Provérbios, Salmos, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos são livros que podem te ajudar com sabedoria e discernimento no dia a dia. Já o Novo Testamento pode te ajudar com base na história de Jesus. Outra forma comum de Deus falar conosco é através da nossa própria consciência, em pensamento. E Deus fala conosco através do Espírito Santo, como se fosse uma segunda voz. Jesus prometeu aos seus discípulos que, mesmo após sua ascensão ao céu, eles não ficariam sozinhos, pois o Espírito Santo viria para habitar neles e guiá-los em toda a verdade. Em João capítulo 16, versículo 13, está escrito: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Essa promessa não foi apenas para os discípulos daquela época, mas para todos nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. O Espírito Santo habita em nós, comunicando-se com o nosso espírito, trazendo direção, conforto e revelação. O Espírito Santo é o nosso consolador, conselheiro e guia, sempre nos conduzindo na vontade de Deus. Quando sentimos aquela voz suave em nosso interior, sugerindo o caminho certo a seguir, nos advertindo sobre algo ou nos encorajando em tempos difíceis, podemos ter certeza de que é o Espírito Santo falando. Através dele, Deus se faz presente de forma íntima e constante em nossas vidas. O Espírito Santo trabalha em nossa consciência, nos ajudando a discernir entre o certo e o errado. Quantas vezes você já se encontrou em uma situação em que algo parecia não estar certo, ou sentiu uma convicção interna de que deveria agir de uma determinada maneira? Esse pode ser o Espírito Santo guiando suas decisões. Ele não nos obriga, mas gentilmente nos orienta. Ele nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8. Quando algo nos pesa na consciência, ou quando sentimos uma paz inexplicável sobre uma escolha, é a atuação do Espírito Santo, sinalizando a vontade de Deus para nós. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a entender as Escrituras. Muitas vezes, ao ler a Bíblia, podemos não compreender plenamente o que Deus está tentando nos dizer. Mas quando oramos pedindo ao Espírito Santo para nos iluminar, ele revela as verdades ocultas na palavra, dando-nos entendimento e sabedoria. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas, conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Outro aspecto incrível da comunicação de Deus através do Espírito Santo é o consolo que ele traz. Em momentos de dor, incerteza ou ansiedade, o Espírito Santo nos envolve com uma paz que excede todo entendimento.
Ele nos fortalece quando estamos fracos, intercede por nós quando não sabemos o que orar e nos dá a segurança de que Deus está presente, trabalhando em nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, durante nossas dificuldades do dia a dia, Deus usa dificuldades e provações para nos falar. Embora não seja a forma mais fácil, é muitas vezes a mais eficaz. Quando estamos em uma situação difícil, nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus. Ficamos procurando soluções e ajuda para o Criador. Os desafios que enfrentamos podem ser uma forma de Deus nos moldar, nos ensinar lições importantes ou nos direcionar para um caminho melhor. Quantas vezes você já passou por uma dificuldade e, no final, percebeu que aquilo foi um livramento ou uma preparação? Deus está no controle, mesmo nas tempestades. Deus também fala através de sonhos e visões. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de Deus se comunicando dessa forma com personagens como José, Daniel e o apóstolo João. Em Joel capítulo 2, versículo 28, Deus promete derramar seu Espírito sobre todos nós, e que velhos terão sonhos e jovens terão visões. Se você já teve um sonho que parecia mais do que apenas uma coincidência ou uma visão clara de algo que Deus queria que você fizesse, pode ter sido Deus falando diretamente com você. É importante prestar atenção a esses momentos e pedir discernimento para entender o que Deus quer comunicar. Deus também fala através de sinais e prodígios. Às vezes, Ele nos dá sinais claros, como milagres, ou eventos que parecem extraordinários. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de Deus se manifestando dessa forma, como quando Moisés viu a sarça ardente ou quando Elias orou e o fogo desceu do céu. Embora esses eventos sejam raros, quando ocorrem são inegáveis. Deus pode usar algo simples, como uma coincidência impressionante, ou algo grandioso, como um milagre, para nos chamar a atenção e nos mostrar sua vontade. O segredo é estar atento aos pequenos e grandes sinais que Deus coloca em nosso caminho. Deus também envia seus anjos para falar conosco. Embora isso não aconteça com frequência para todos, a Bíblia está repleta de relatos de anjos sendo enviados para entregar mensagens divinas. Um exemplo é quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, anunciando o nascimento de Jesus. Se Deus decidir se comunicar com você através de um anjo, você saberá. Anjos são mensageiros enviados diretamente por Deus para trazer consolo, direção ou até proteção. Não devemos depender dessa forma de comunicação, mas devemos estar abertos a ela, sabendo que Deus usa o que for necessário. Finalmente, Deus muitas vezes usa pessoas para nos comunicar sua vontade. Profetas, pastores, amigos de fé, todos podem ser usados por Deus para nos entregar uma mensagem. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14, está escrito: na multidão de conselheiros há segurança. Já aconteceu de alguém dizer algo exatamente no momento em que você mais precisava ouvir? Ou talvez um sermão tenha tocado seu coração de uma maneira especial. Esses momentos são sinais de que Deus está usando essas pessoas para falar diretamente com você. Deus fala com cada um de nós de formas diferentes, seja através da Bíblia, da nossa consciência, das dificuldades, sonhos, sinais, anjos ou pessoas. Ele está sempre buscando maneiras de se comunicar. A questão é: estamos ouvindo? Se essa mensagem te ajudou a entender melhor como Deus fala com você, compartilhe nos comentários. De que forma você já sentiu que Deus falou com você? Vamos criar uma comunidade onde possamos encorajar uns aos outros e compartilhar como Deus tem se revelado em nossas vidas. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora. Deixe seu like e ative as notificações.